Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 7. Atos se encontra no Novo Testamento, capítulo 20, a partir do versículo 7. Diz o seguinte: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então Paulo, juntamente com os discípulos, com o povo de Deus, eles estavam reunidos, buscando a presença de Deus, adorando a Deus, e era o primeiro dia da semana. E no nosso calendário, o primeiro dia da semana é o domingo. E outra coisa, um dos objetivos era o partir o pão. Esse partir o pão, ele simboliza que os discípulos, eles estavam reunidos, sabe, para fazerem refeições, entre outras coisas, juntos, logo após a reunião ao culto. E outro símbolo desse partir do pão, fora a comunhão, na alimentação, nas refeições, é a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Continuando a leitura da palavra, final do versículo 7 ainda, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Ou seja, esse discurso é a pregação, era o ensino. Então Paulo acabou prolongando, aumentando aquela pregação, aquele ensino, e ele estava exortando, ensinando, estimulando os discípulos, o povo de Deus, os servos do Senhor Jesus. E nós sabemos que numa reunião, no culto, o principal é a palavra. Tem que ter adoração, tem que ter louvor, tem que ter oração, lógico, com certeza, mas o principal é a palavra. A palavra não pode faltar, pois é a palavra de Deus que muda, que transforma as nossas vidas. Continuando a leitura, versículo 8. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Então, no meio daquele culto, naquele cenáculo, havia um jovem chamado Eutico. Só que Eutico, ele não estava envolvido naquele culto, naquela reunião, naquela adoração, mas como nós vimos, ele estava sentado
numa janela. Ou seja, ele estava afastado. De repente, ele estava curioso, estava ouvindo por ouvir. Só que aconteceu o seguinte: ele acabou adormecendo profundamente e caiu do terceiro andar daquela janela. E isto mostra para mim e para você que nós devemos estar em alerta. E por quê? Porque esse sinal de Eutico está em cima daquela janela e não estava envolvido com os irmãos, com o povo de Deus, significa que ele estava dividido. Representa aquela pessoa que se encontra em cima do muro, sabe? Aquela pessoa que ainda ela não entregou a sua vida totalmente para Jesus. Aquela pessoa que se encontra com um pé no mundo e outro pé na igreja, aquela pessoa que não confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ou de repente aquela pessoa que até é batizada, só que ainda ela vive entre a igreja e o mundo, uma pessoa dividida. E mais ou menos assim estava quem? Eutico ali naquela janela. Mas note que o fato dele estar naquela janela e o fato dele ter adormecido no meio da pregação do discurso de Paulo, aquele sono profundo fez com que ele caísse daquela janela. E muitas pessoas, sabe, elas acabam caindo. Esse cair, sabe, simboliza quando a pessoa ela sai da igreja, da congregação, quando a pessoa totalmente ela deixa as coisas de Deus e ela se entrega totalmente às coisas do mundo. E por que aconteceu isso? Porque a pessoa, infelizmente, ela estava dividida. Porque a pessoa ainda estava em cima do muro. Porque a pessoa estava ali ainda, infelizmente, pensando igreja, mundo. E, infelizmente, chegou uma hora que ela saiu da igreja definitivamente e foi para o mundo. Isso que simboliza a queda da pessoa. Por esse motivo, muitas vezes, de repente, nós nos deparamos com pessoas que hoje elas se encontram no mundo e no dia de ontem nós víamos até essas pessoas dentro da onde? Da igreja, mas ela estava na igreja adormecida profundamente. E esse sono profundo, sabe? No caso de Eutico aqui, era um sono literal. Mas levando isso para o parâmetro espiritual, tem muitas pessoas que elas se encontram adormecidas. É aquela pessoa que ainda não despertou para as coisas de Deus, para as coisas da fé. É aquela pessoa que infelizmente ela ainda
não teve um encontro genuíno com o Senhor Jesus. Então essa pessoa, de repente, ela até está dentro da igreja, dentro das igrejas, essas pessoas estão dentro das igrejas, mas ainda não despertaram, não acordaram para as coisas de Deus. E se de repente é o seu caso, você está como Eutico, você está na janela, ou seja, você ainda está em cima do muro, você ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus, de se batizar, de largar as coisas do mundo, então saia dessa janela, saia de cima do muro, abrace a fé e se entregue totalmente ao Senhor Jesus para você não cair desse muro, para você não cair dessa janela, porque a sua queda, ela pode ser fatal. Disse o Senhor Jesus, sabe, quando ele fez aquela comparação das duas casas, que uma foi edificada na rocha, outra foi edificada na areia. A que foi edificada na areia, quando veio os ventos, as tempestades, quando veio as chuvas, a casa que estava construída na rocha permaneceu, mas a casa que infelizmente ela foi edificada na areia, foi grande a sua queda, porque não tinha o quê? Estrutura, porque estava dormindo, não tinha despertado, acordado para as coisas de Deus. Então, saia do muro, saia da janela, não pague para ver, mas leve a sério as coisas de Deus. E para a gente finalizar, diz o seguinte, versículo 10. Descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente, até ao romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Então Paulo foi lá, abraçou aquele rapaz e ali Deus realizou esse milagre desse rapaz ter saído vivo daquela queda do terceiro andar. Isso aqui foi um milagre de Deus na vida de Eutico através do servo, o apóstolo Paulo. Então, se ele estava vivo, sabe o que isso representa? Significa uma nova oportunidade de Deus para Eutico. Então aquilo, vamos dizer assim, seria uma lição para Eutico, para que a partir daquele momento Eutico não ficasse mais naquela janela, mas ele permanecesse ali com os irmãos na unidade, buscando e adorando a Deus. E se você está em cima do muro, você está vivo, você está viva, Deus está te dando uma oportunidade de levar a sério as coisas de Deus. Diz a palavra
que enquanto há vida, há esperança. Você está respirando, mas você ainda está em cima do muro. Saia de cima do muro e renda-se, entregue-se totalmente ao Senhor Jesus. Não pague para ver. Amém? Pastor, sabe, eu estou desviado, não estou congregando, não estou indo em nenhuma igreja, mas você está vivo, então vá buscar a Deus, buscar ao Senhor. Diz Deus na sua palavra: tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros. Então torne para Deus, Deus vai tornar para você e você vai acordar, vai despertar e vai ter vida com Deus. Amém? Vamos falar com nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus, entramos na tua santa e gloriosa presença, te adoramos, te amamos. O Senhor é a força das nossas vidas. Tu és o nosso Deus, o nosso melhor amigo, a nossa melhor companhia. Nós nos rendemos a Ti, Pai, porque nós sabemos que não há outro caminho, não há outra direção a qual nós podemos seguir. Somente o Senhor pode nos trazer vida, alegria e paz, refrigério para nossas almas. Independente dos problemas, das adversidades, das tribulações, mas se o Senhor estiver conosco, nós teremos felicidade e alegria para permanecer, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Alcança cada vida, cada alma que me acompanha nesse momento, que ora junto comigo nesse momento e fortaleça essa pessoa, Pai, em nome de Jesus. E se essa pessoa se encontra como eu, Tico, eu lhe peço que o Senhor venha tocar no coração dela, que o Senhor venha se revelar para ela e que ela venha acordar, que ela venha despertar para a honra, para a glória, louvor de Cristo. Abençoa o teu povo aonde eles precisam, seja na vida espiritual, seja nas finanças, seja na vida profissional, no trabalho, seja na família, seja no casamento, seja na saúde, Pai. Mas eu lhe peço, pelo poder que há, no nome do Senhor Jesus, abençoa o teu povo, Pai, para a honra, glória e louvor de Cristo. Amém. Receba a bênção de Deus aonde você precisa, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe com outras pessoas. Forte abraço, paz!